Olá, se você tem acesso a essa gravação, significa que você reside perto de um dos rios mais importantes do Brasil, o Rio São Francisco, e significa que você também tomou ciência da contaminação RSF. Moradores da região de Juazeiro e Petrolina relataram a presença de tonéis de lixo tóxico perto das proximidades do rio. Porém, muitas pessoas ignoraram e entraram no rio mesmo assim. A Prefeitura de Juazeiro e de Petrolina continuam tratando como um evento químico isolado, mas os níveis de radiação registrados nas últimas semanas ultrapassam qualquer limite permitido. Os primeiros sintomas surgiram nos pescadores da Ilha do Fogo. Começou com uma febre, tosse seca e corpo mole, e com o passar dos dias evoluiu para sintomas piores, como tontura, sangramento nasal, perda de cabelo, depois algo pior. Os médicos designados pela prefeitura foram instruídos a registrar tudo como infecção viral, mas isso não explica as manchas que surgem sobre a pele, nem o fato delas pulsarem. Relatórios internos indicam que a água contaminada não só altera o corpo, mas também o comportamento. Se você notar qualquer alteração na sua pele, visão ou audição após contato com o rio, não busque ajuda nos postos de saúde de Juazeiro Petrolina. As salas de observação estão lotadas e não são mais consideradas seguras. E atenção, se alguém da sua casa começar a murmurar durante a noite, não acorde essa pessoa. O que está falando através dela não é mais o seu familiar. Diante da gravidade dos acontecimentos e do silêncio das autoridades, fomos em busca de mais informações e conversamos com aqueles que tiveram contato direto com as vítimas. Entrevistamos familiares e pessoas próximas que testemunharam os primeiros sinais de contaminação. As perguntas a seguir foram feitas para fins de estudos sobre a contaminação RSF e para saber o que realmente aconteceu com essas pessoas, longe dos registros oficiais. O primeiro contaminado que foi registrado nesse estudo reside em Petrolina e teve contato com a água do rio através de um passeio de caiaque. Pela negligência da saúde pública e pela falta de condições, ele ainda encontra-se doente em sua residência. Conversamos com o namorado do senhor, que reside em Juazeiro. Boa tarde, obrigado por nos receber. Essa gravação está sendo realizada com o intuito de estudar e evitar que mais pessoas sejam contaminadas. Iremos manter suas identidades em sigilo. Então me diga, o que aconteceu com o senhor após ele se banhar no rio? Boa tarde. Eu não percebi que era sério no começo. Quando ele voltou do Rio, ele estava diferente. Ele sempre foi uma pessoa tranquila, mas ele estava calado, muito calado. Como se estivesse prestando atenção em algo longe. Naquela noite, eu acordei com ele sussurrando, mas não era como se fosse num sonho, sabe? Era como se eu estivesse respondendo a alguém ou algo. Na mesma hora eu acordei, liguei a luz e eu sacudi ele muito forte. Mas ele não acordava de jeito nenhum, ele só ficava repetindo: eu já ouvi vocês, eu estou aqui. Eu já ouvi vocês. Eu tô aqui. E o que aconteceu depois disso? Como começaram os outros sintomas? Bom, no começo era muita fraqueza pelo corpo inteiro. Ele me dizia que ele sentia dores e a pele dele vivia fria, gelada, mesmo quando ele estava suando. Eu até pensei que fosse alguma gripe ou um resfriado e eu cheguei a convencer ele de ir num postinho. E lá tinha muitas pessoas com sintomas parecidos dele.
mas os médicos só receitavam antibióticos e mandavam eles para casa. Mas eles pareciam saber de algo, sabe? O rosto deles. Eles pareciam saber o que estava acontecendo. Eles sabiam. E como isso evoluiu? Nos, nos próximos dias, os sintomas melhoraram, o que era um alívio. Mas, depois de um tempo, ele me disse que as dores voltaram 1000 vezes pior. E os medicamentos que antes ajudavam, agora pareciam piorar a situação. Os olhos dele viviam vermelhos, irritados, e a pele dele começaram a aparecer manchas que pulsavam. Ele, ele dizia que era como se estivessem queimando ele por dentro. E eu não sabia o que fazer. Eu só ficava ali parado, me sentindo inútil. Depois de um tempo, ele me disse que as dores tinham parado completamente, mas eu sabia que não tinha sido o fim daquilo tudo, porque ele me disse que as vozes agora estavam cada vez mais altas e que chamavam ele cada vez mais e que ele precisava responder. E eu não ouvia isso, sabe? Eu não ouvia essas vozes. Quer dizer, às vezes, quando tudo estava muito silencioso, eu ouvia. Mas eu não sei. Enfim, ele ainda responde, sabe? É tudo que ele sabe fazer. Ele fica deitado, olhando do nada e dizendo: Eu estou aqui. Eu estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou. A próxima contaminada também é de Petrolina e se banhou no rio durante uma tarde na Ilha do Fogo. Atualmente encontra-se internada em um hospital particular em Petrolina. Entrevistamos sua irmã para entender o ocorrido. Boa tarde. Obrigada por aceitar conversar conosco. Pode nos contar quando começaram os primeiros sintomas da senhorita depois do contato com o rio? Bem, a minha irmã, ela começou a reclamar assim que a gente chegou em casa, depois de ter uma tarde lá na Ilha do Fogo. Ela disse que sentiu uma coceira funda, assim, como se estivesse algo rastejando no pescoço dela. Eu, sei lá, eu pensei que era uma alergia, alguma urticária, alguma coisa assim, sabe? E aí eu falei pra ela tomar antialérgico. Só que naquela mesma noite ela me chamou no quarto, dizendo que ela estava ouvindo vozes na água. Tem vozes na água. Eu escutei ajuda. E eu não acreditei, eu achei que ela estava ficando maluca, que ela estava delirando, ou algo assim. E aí quando eu voltei pro quarto, eu percebi que talvez ela não estivesse tão louca. Porque eu ouvi alguma coisa, como uma conversa meio distante, sabe? Mas era um meio esquisito, eu não consegui entender exatamente. Mas era como se eles estivessem chamando o nome dela, sabe? Só que, sei lá, eu não acreditei novamente. Achei que era delírio, que era a imaginação dela, que ela estava conversando sozinha. Eu achei que era maluquice. E depois disso? Bem, depois disso
ela passou uns 2 dias sentindo uma sensação de coceira se espalhar por todo o corpo e ela também começou a sentir muita dor. Eu, sei lá, eu via que não era normal, sabe? Não era, sei lá, como uma gripe. Ela às vezes se enrijecia inteira e outras vezes ela começava a tremer muito. E ela começou a ficar estranha, sabe? A pele dela estava esquisita, era algo pegajoso, como se tivesse molhado, úmido, sabe? Mas sei lá, o pior eram as vozes, pra mim o pior eram as vozes. Muitas vezes eu escutava ela conversar sozinha e ela sempre dizia que as vozes continuavam chamando ela de volta pra água, e ela não queria voltar, ela falava que não queria. Sei lá, apesar de eu achar que era maluquice, eu percebia o desespero no olhar dela. Ela não queria voltar. E como os sintomas evoluíram? Os sintomas evoluíram muito rápido. As dores foram claramente ficando piores. Ela não conseguia mais andar sem ajuda. Toda vez que tentava dormir, ela sempre acordava gritando. Tem alguém aqui, tem alguém me observando aqui. E dizia que tinha alguém observando ela lá. Eu cheguei até a entrar correndo no quarto uma vez e juro por Deus, a sensação era de estar entrando no rio, sabe? Era úmido, era frio, era como se tivesse água mesmo no ambiente. Eu levei ela para ter atendimento médico, mas os postos de saúde recusaram e mandaram ela de volta para casa. Nem mesmo os médicos do particular sabiam o que era. Era algo que eles nunca tinham visto, eles fizeram exames, eles pesquisaram, mas eles disseram que não sabiam como tratar porque eles nunca tinham visto isso. Toda vez que ela respirava, é como se tivesse água borbulhando, sabe? Eles ouviam esse barulho de água borbulhando, e toda vez que ela falava, parecia que tinha eco dentro dela. Não era um jeito normal, sabe? E sei lá, eu continuo esperando na expectativa de que consigam descobrir o que é e ajudar minha irmã. Ela não pode continuar assim. Por fim, o contaminado 3 banhava perto da orla de Juazeiro. Infelizmente, ele veio a óbito por conta da contaminação. Conseguimos entrar em contato com a mãe da vítima. Boa tarde, dona. Obrigado por nos receber. Essa gravação está sendo realizada com o intuito de estudar e evitar que aconteça a outras pessoas o que aconteceu ao seu filho. As suas identidades serão mantidas em sigilo. Então, por favor, nos conte o que aconteceu após ele se banhar no rio. Ele voltou ouvindo coisas, sussurros. Na primeira noite depois do banho, ele disse que o rio continuava chamando. Eu pensei que fosse imaginação, mas ele foi dormir. Eu juro que eu também ouvi. Eram uns sussurros baixos e sem sentido, parecendo que ele estava inventando as palavras e ficava repetindo isso enquanto dormia, como se estivesse respondendo. E o que aconteceu depois disso? Como começaram os outros sintomas? Bom, ele começou a agir de forma estranha enquanto estava acordado e o nariz dele começou a sangrar com frequência. Ele tossia e tinha febres muito altas. Eu fiquei preocupada com tudo isso, mas ele dizia que estava bem e que não era nada demais. Só que ele se queixava muito de dores de cabeça e que as vozes continuavam chamando por ele cada vez mais alto, como se estivesse martelando em sua cabeça. E essa agonia foi piorando até o dia em que ele
até o dia em que ele se foi. Como foi e quanto tempo levou até ele falecer? Quando eu percebi que os sintomas estavam mais graves, já era tarde demais. A pele dele parecia sempre molhada e não secava por nada. E também estava acinzentada. Ele sentia muita falta de ar, as dores pelo corpo, ele delirava. Quando ele voltava a si, chamava por mim e dizia. Ele dizia que não aguentava mais. E ele tremia, 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 tremia. A partir deste momento, considere suspensa qualquer atividade no Rio São Francisco. A contaminação RSF permanece ativa e sem controle. Até que a origem seja identificada, evite qualquer aproximação da água. Os sintomas relatados não seguem um padrão definido e podem surgir sem aviso. Se notar qualquer alteração física ou mental, permaneça em casa e aguarde novas instruções. Isso é tudo que podemos informar. Mantenha a distância do rio. Cuide dos seus parentes. Boa sorte.